Olá, hoje a gente mergulha num tema fundamental da filosofia, a fenomenologia. Pegamos nosso material de pesquisa para tentar entender essa abordagem. Oi, exato. E olha, é bom já começar diferenciando, né? Verdade. Porque fenomenologia pode ser duas coisas. Tem um movimento filosófico que começou com Russell, que é o nosso foco aqui, Certo. e tem também, assim, a qualidade de sentir algo, sabe? O como é ter uma dor de dente, por exemplo. Isso tem uma fenomenologia própria. Ah, entendi a diferença. A fenomenologia filosófica, então, ela quer descrever a estrutura do que a gente vive, percepção, tempo, consciência, mas sem pular direto para a explicação científica, tá? É diferente do fenomenalismo, que é outra coisa, que diz que tudo é só sensação. Ok, então vamos pegar o fio da meada. O nome principal é Edmund Husserl, certo? As investigações lógicas dele são o ponto de partida. Isso mesmo. Ali, ele, tipo, bateu de frente com a ideia de que a lógica era só psicologia e lançou a base da fenomenologia como esse estudo mais descritivo mesmo da experiência. Hum, E o Husserl não ficou só na ideia, ele propôs um método bem rigoroso. O foco é nos fenômenos, fenômenos. mas não no sentido de evento estranho, né? São as coisas como elas aparecem pra gente, como a gente experiencia. E isso vai longe, viu? Pode ser ver uma cor, ouvir um som, ou até, como ele analisou, como a gente entende uma sequência de números. Tá, mas como é que a gente consegue olhar para essas coisas, como elas aparecem, sem já ir colocando nossos óculos, nossas interpretações habituais? Parece quase impossível. Essa é a questão chave. E aí entra a famosa redução fenomenológica, que ele também chamou de époque. Época. Imagina que você dá uma pausa, sabe? Naquela crença automática de que o mundo está aí, existindo por conta própria, independente da nossa consciência. É a tal atitude natural. Tipo, colocar entre parênteses. Exatamente. Colocar entre parênteses essa crença e também o que a ciência diz, por um momento. Não para negar, mas para poder investigar como esse mundo se apresenta para a consciência. É voltar às coisas em si mesmas, como ele dizia. Entendi. Uma mudança de foco radical. E tem também a redução eidética, que é para buscar a essência, o que faz uma coisa ser o que ela é. Tipo, imaginando variações dela. Interessante. E nesse estudo da consciência, tem um conceito que sempre aparece: intencionalidade. O que significa isso na prática? Ah, intencionalidade é fascinante. É basicamente a ideia de que a nossa consciência está sempre direcionada para alguma coisa. Ela é sempre consciência de algo. Nunca vazia, digamos assim. Isso. Nossos pensamentos, desejos, percepções, tudo isso aponta para um objeto. E aqui tem uma nuance importante em relação ao Brentano que influenciou o Husserl. Qual nuance? Para Brentano, o objeto era meio que interno ao ato mental. Já para Husserl, geralmente o objeto intencionado é transcendente, está fora do ato em si. Mesmo que não exista de verdade. Tipo, sei lá, pensar num unicórnio. Perfeito. O ato de pensar no unicórnio tem um objeto intencional, o unicórnio como pensado, mesmo sem unicórnios reais por aí. Husserl até fez uma distinção entre a matéria, o que e como é pensado, e a qualidade, se é uma crença, um desejo, etc. Certo. E depois ele refinou mais ainda com os termos noese e noema. Noese e noema. A noese seria o ato de experienciar, o ato de visar o objeto, sabe? E o noema é o objeto tal como ele é visado, o conteúdo da experiência. Ah, então, no exemplo do unicórnio, o ato de imaginar seria a noese. E a imagem do unicórnio na mente, com suas características, seria o noema. Exatamente. É uma ótima forma de entender. O noema é o que da experiência, como ele se apresenta. E essa linha de investigação teve seguidores? O pessoal continuou a partir de Husserl? Com certeza. Mas assim, cada um foi para o seu lado, né? Heidegger, por exemplo, foi aluno de Husserl, mas usou a fenomenologia para algo bem diferente. Investigar o sentido do ser. Heidegger. Ser e tempo, né? Isso. Ele criticou um pouco a epoquê do Husserl, achou meio artificial. Para Heidegger, o fundamental é a nossa relação prática com o mundo. Sabe a diferença entre usar um martelo sem pensar nele? Sim, você só usa. Que ele chama de Zullenheit, o pronto à mão, e olhar para o martelo quebrado como um objeto separado. Ah, o Vorhandenheit,
presente à mão. Exato. A nossa compreensão mais básica do ser está nesse saber fazer. Já o Merleau-Ponty... Outro nome importante? Sim, muito. Ele pegou muito de Husserl e Heidegger, mas focou totalmente no corpo. Falou da intencionalidade motora, como o nosso corpo já está orientado para o mundo antes mesmo da gente pensar sobre ele. Então, o corpo como centro da nossa experiência do mundo. Fundamentalmente, nossa percepção é corporal, nossa orientação no espaço, tudo passa pelo corpo vivido. Certo. Então, para a gente ir amarrando, a fenomenologia surge com Husserl, dando essas ferramentas, né? A epoqué, a análise da intencionalidade, para a gente investigar a experiência como ela se dá. Exato. Ele abriu a porta. E depois, pensadores como Heidegger e Merleau-Ponty pegaram essas ferramentas e expandiram, olhando mais para a nossa existência concreta, para o nosso estar no mundo de forma prática e corporal. Perfeito, o legado é imenso, né? Influenciou o existencialismo, a psicologia, até as ciências cognitivas hoje em dia bebem dessa fonte. A fenomenologia convida a gente a olhar diferente, com mais atenção para a própria vivência. É um convite instigante. E deixa uma pulga atrás da orelha, né? Pensando nessa época, nessa suspensão da nossa certeza sobre o mundo exterior, se a gente tentasse fazer isso, mesmo que por um instante no dia a dia, como será que isso mudaria a nossa percepção das coisas? Ou até o jeito como a gente lida com nossas crenças mais firmes? Fica aí a reflexão. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.